Oi, oi, gente querida, gente boa. Que alegria estar com você iniciando essa semana. Infelizmente é uma semana curta, mas nós estaremos juntos aqui hoje, quarta e quinta-feira. Sexta que não estaremos por razões óbvias, mas domingo estaremos juntos lá no Caminho da Graça, no Café The Brain, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Eu quero ir direto ao nosso assunto, como importa fazê-lo, e nós ficamos em Mateus 8, falando dos endemoninhados de Gerasa, em Mateus, que em Marcos é o endemoninhado, porque tem um que tem a preeminência, e eu falei 7 ou 8 dias seguidos apenas nessa temática, que eu poderia honestamente me estender infinitamente mais, porque para mim ela está cheia de fenômenos que me interessam extraordinariamente, que esclarecem imensamente as coisas. Então, hoje, tendo nós parcialmente concluído, ou tendo dado eu como concluído para fins ilustrativos, para você compreender, entender, discernir melhor aquilo do que Jesus estava tratando na sua amplidão, na sua macrovisão, a gente volta, então, do texto de Marcos 5 e retomamos a nossa sequência de Mateus 8, já iniciando no capítulo 9, do verso 1 ao verso 8, que é sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Agora, semelhantemente a Mateus 8, que eu levei vocês para Marcos 5, esse texto aqui de Mateus 9, a cura do paralítico, ela tem os seus recíprocos sinópticos aqui em Marcos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, Marcos 2, do verso 1 ao verso 12, e também em Lucas, no capítulo 5, do verso 17 ao verso 26. São as passagens que narram a mesma história com algumas nuances que trazem acréscimos importantes para nós. Por exemplo, eu vou, olhando aqui para Marcos 9 com você, eu vou pedir apenas que você cheque e você veja que das narrativas, comparando com Marcos 2 e com Lucas 5, essa de Mateus 9 é a mais curtinha, é a mais enxuta de todas elas. Elas, todavia, dizem, do ponto de vista arquitetural, narrativo, exatamente a mesma coisa, com os mesmos pontos,
com os mesmos balizamentos de relevância. Você entendeu? A mesma coisa. Mas, tomando a liberdade, assim como eu fiz com Marcos 5, onde eu pedi a licença de deixar Mateus 8 lá, porque Marcos 5 era mais completo, eu estou fazendo a mesma coisa hoje aqui com você e levando você para o Evangelho de Marcos, comigo outra vez, para o capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, porque o Evangelho de Marcos, nessa narrativa, é mais amplo. Tem mais detalhamentos que facilitam a melhor compreensão cenográfica, circunstancial, ajudam a gente a compreender melhor a arquitetura narrativa daquele processo, daquela descrição, daquela reportagem, porque é uma linguagem de reportagem que nós temos aqui em Marcos 2, de 1 a 12. E também o texto que a gente encontra em Lucas tem igual importância no que diz respeito à introdução que faz, do verso 17 em diante. Eu, por exemplo, hoje vou querer começar lendo com você o texto de Lucas 5,17, que diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando e achavam-se ali assentados. Olha, a gente está lendo em Lucas, no capítulo 5, verso 17. E achavam-se ali assentados fariseus, que é uma coisa que você não encontra exatamente com a mesma explicitude nos dois textos sinóticos anteriores, a explicitação do público de exigências, desse público de meticulosidades, desse público de afirmações cretinas, de perguntas cretinas, de opiniões que não tinham que ser apenas ouvidas e deixadas para lá, tinham que ser enfrentadas como Jesus enfrentou sempre que lhe interessou, sempre que houve pertinência. Quando você vê uma questão ser jogada e Jesus passa por debaixo dela, como quem passa por debaixo de uma escada e vai embora, é porque era o absurdo dos absurdos, a desnecessidade absoluta. E passa batido. Mas quando tem alguma relevância, ele responde. E ele enfrenta. E ele responde com opiniões que frequentemente são, obviamente, contrárias, ou ele simplesmente faz perguntas que são tão lógicas e irrespondíveis e vinculadas ao questionamento previamente levantado a ele, com o qual ele responde lançando uma questão que, para que se desse a ela a resposta, se traria também a resposta à própria questão mal intencionada, proposta previamente, no caso, pelos adversários dele, e que, na sua maior parte, são fariseus, são religiosos, são teólogos, são escribas, hipócritas, que ficam procurando cabelo em ovo, que ficam querendo descobrir fimose de anjos, que ficam tentando se colocar no estudo urológico dos seres celestiais, ficam querendo fazer proctologia de arcanjo. Esse tipo de gente de interesse idiótico é o que Jesus frequentemente despreza e deixa em silêncio ou devolve como uma questão cuja resposta é a própria autoincriminação do suposto questionador. E aqui em Lucas, no capítulo 5, se diz que ele estava ensinando e achavam-se ali assentados
confortavelmente, vendo e assistindo a palestra, fariseus e mais, mestres da lei, experts, catedráticos, hiper, super considerados. Se fosse hoje em dia, a gente ia dizer que eles tinham mestrado, doutorado, pós-doutorado e o que você quisesse de validações de diplomação, de elevação de suposto conhecimento. São pessoas dessa categorização e desse tipo de apresentação. É gente que não é gente que carrega diplomas, mas que não carrega vida, experiência, conhecimento factual, experiencial e empírico de Deus no coração. Não, são os filhos da diplomação, fariseus assentados e mestres da lei, que gostam de uma cátedra. Vamos sentar e ver o que ele tem a dizer. Ele está aí ensinando, vamos observar tudo. O aramaico dele, a construção linguística, a formulação de pensamentos e, sobretudo, os conteúdos, para ver se ele diz alguma heresia, se ele pisa na bola, se, do nosso ponto de vista, ele incorre em algum erro doutrinário, se ele viola algum dogma dos nossos dogmas. Nós que somos os mestres da lei de Deus, mestres da Torá, mestres da Escritura. E gente que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia também estavam lá. Também pessoas que tinham vindo de longe, porque Jesus está na Galileia, em Cafarnaum, e vieram pessoas da Judéia. Isso é um chão. Hoje em dia você entra numa van, num ônibus, e você anda 5 horas no máximo, e você está lá 4 horas e pouco, num ambiente agradável, atravessando o vale todo do Jordão. É uma delícia, com montanhas, vales, é um lugar bonito de se ver, ermo e atraente. Mas naqueles dias, isso levava a um chão enorme. Você tinha que se preparar pelo menos, indo numa montaria, para dormir uma noite fora, ao relento, em algum lugar, para fazer alguma fogueira. Era trabalhoso. E esses vieram não apenas da Galiléia, que era em volta, mas também era um chão. Mas vieram da Judéia e de Jerusalém. Caminho longo, trabalho para chegar ali, se assentar, para ficar auscultando, para ficarem escaneando Jesus e as palavras de Jesus. Eles não tinham fome de Deus, eles não tinham sede, eles não queriam aprender, eles não queriam se curvar em estupefação ante esse ensino extraordinário, absolutamente límpido, cristalino, espontâneo, sincero, sem nenhum tipo de estereótipo, sem nenhuma apresentação de persona, sem nenhuma teatralização de qualquer que fosse a espécie ou natureza, tudo completamente existencialmente claro. Era assim que Jesus era. Não tem impostação, não tem nenhum tipo de evocação, não tem elocução especial para nenhum tipo de comunicação. Ele é quem ele é o tempo todo, e se ele fala mais alto é só porque tem mais gente precisando ouvir. Se não houver, ele fala mais baixo. Ele é absolutamente natural. E lá estão esses indivíduos assentados, vendo, passando o scanner, olhando para tudo em volta, querendo encontrar algum erro, algo do que não gostem, qualquer que seja a referência do que eles possam não gostar.
Não precisava ser uma palavra mal colocada. Não seria uma frase mal posta. Porque eles não achavam e não achariam isso em Jesus e nunca conseguiram achar. Jesus era absolutamente próprio, adequado, límpido, cristalino, e a arquitetura de pensamento dele era irrebativelmente irretocável. Então eles ficavam olhando para tudo mais, para ver com quem ele falava, para quem ele sorria, para quem ele dava uma piscadinha, para quem ele acendia e consentia e dava um welcome, um bem-vindo de sorrisos para quem quer que fosse chegando. Eles ficavam fazendo leitura corpórea, gestual, de todas as coisas, procurando algo no que se agarrarem, como em geral. Quem não tem argumento faz. Quem não tem argumento fica procurando exterioridades, como o próprio Jesus disse. São aqueles que coam o mosquito, enquanto engolem o camelo. É exatamente essa atitude, essa lógica que está aqui. E há um acréscimo que Lucas 17 faz, para piorar a situação de Jesus, junto a esse grupo de religiosos meticulosos, a esses reis da procura da fimose angelical. O que se diz para concluir é: e o poder, e o dunamis, e a energia, e a força do Senhor estava com ele para curar. Estava vazando cura dele para todo lado. Era possível sentir a emanação de graça, aquela aura poderosa que se estendia para todo lado, aquela ação vibratória para todos os lados, aquela luz emanante de dentro dele, aquele poder vibrante que penetrava, que invadia, que pervadia todas as coisas à volta, que curava até quem não estava pedindo, que curava até quem não estava orando, que curava pela mera aproximação, porque havia um campo de força, de graça, de cura emanante dele, e que é resumido aqui por Lucas dizendo: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então vieram os homens, alguns homens, trazendo um paralítico. E eu paro aqui em Lucas, no capítulo 5. Aí, no texto que a gente tem de Mateus, no capítulo 9, é exatamente a mesma coisa, menos esse cenário dos que estavam ali presentes. Não se entra nesse detalhe. Só se diz que da cidade de Cafarnaum, portanto, pessoas da localidade, vieram e trouxeram um paralítico deitado num leito. Aí começa tudo a ficar absolutamente igual. É Lucas que faz aquela diferenciação do contexto, que é super importante para a gente entender o auditório daquele dia e daquela manhã. E enquanto Jesus falava, ele olhou e viu o que estava começando a acontecer. E aí a gente vai para o texto de Marcos, no capítulo 2, que é onde os detalhamentos acontecem muito mais proximamente de nós. Olha só, alguns dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, que aqui em Mateus 9 se diz cidade onde ele morava, porque ele tinha adotado aquele lugar para residir, e logo correu que ele estava na casa onde ele residia. Então muitos afluíram, e a gente já sabe por Lucas que veio gente da Judéia, de Jerusalém, de toda a Galiléia, e um grupo expressivo de fariseus, de doutores e mestres da lei, que se assentaram nos lugares
mais privilegiados do lugar fechado. Ele está dentro de uma casa. Teoricamente, se a gente for olhar aqui o ambiente da casa, é a casa onde ele residia, de acordo com Marcos. Afluíram para ali. E se diz antes, ele estava em casa, afluíram para ali, logo para o mesmo lugar onde ele estava, em casa. Tantos, que nem mesmo junto à porta, enfiados com a cabecinha para o lado de dentro da porta, eles achavam um lugar para ver, para ouvir, para escutar. E Jesus, conquanto estivesse vazando cura, preste atenção, conquanto ele estivesse vazando cura, a ênfase dele não é na cura. A ênfase de Jesus nunca é na cura. A cura é um bônus. A cura é um acréscimo. A cura é uma cerejinha do bolo. Mas ela não é a essência do que concernia Jesus. O que concernia Jesus era anunciar-lhes a palavra. Estava ele ali, o poder de Deus estava com ele para curar. Afluíram a ele muitos que não havia lugar. E o quê? E ele anunciava-lhes o evangelho. Quando se diz anunciava-lhes a palavra, não é porque ele estivesse dando uma aula sobre a Torá, fazendo uma exposição de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, ou de Número, ou de Crônicas, ou de nada disso. Jesus não vivia fazendo exposição bíblica de histórias do Velho Testamento. Ele tinha muito mais o que fazer do que contar historinhas passadas, de heroísmos antigos, no meio de práticas que já tinham sido vencidas, que já tinham ficado obsoletas, que já não eram recomendadas, que ainda eram extremamente primitivas. Quando se diz que Jesus lhes anunciava a palavra, o que se está fazendo é afirmando que ele ensinava os princípios do reino de Deus. O Evangelho, a Boa Nova, que vocês acompanharam aqui comigo em Mateus, no capítulo 5, o eixo das Boas Novas, os macários, os bem-aventurados, as reações, o significado da vida, o que é ser, não é ter nesse mundo, a atitude de viver livre sabendo que está tudo pago e consumado, e de ficar livre para amar e não se vingar, para perdoar e não praticar revanches, para andar com o coração purificado, para não viver de aparências, nem de performaticidades, nem de teatralidades, mas de sinceridade, de tudo que se faça, em tudo que se faça, nas esmolas, nas orações, no culto, nas ações de graça, na discrição de um coração que não pratica nenhuma forma de espiritualidade para ser vista por ninguém, mas a recomendação é: faz isso diante do teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E aí a gente vai prosseguindo com Jesus ensinando: não julguem para que vocês não sejam julgados. Não entreguem as preciosidades de vocês a quem só quer porcaria. Não percam o tempo de vocês com brigas de opiniões absolutamente idióticas, que paralisam a mente de vocês, enfeiam o espírito, deturpam o caráter e causam profundos malefícios espirituais. É de perdão em perdão, de fé em fé, de graça em graça, que vocês vão caminhar andando comigo. É na prática da fé, é do discernimento que se não deixa enganar por palavras,
de Senhor, Senhor, em teu nome, curamos, expelimos demônios, fazemos milagres. Não, pelos frutos, pela vida, pelo amor, pela alegria, pela paz, pela bondade, pela longanimidade, pela fidelidade, pela justiça, pela verdade, pela mansidão, pelo domínio próprio, pelo fruto é que vocês conhecem quem as pessoas são, não se deixem enganar. Ele está ensinando, fazendo sempre que ele chega nos lugares as aplicações. Aplicações do ensino do Evangelho e as pautas de libertação, tirando o véu da mente, tirando as escamas culturais, psicológicas, religiosas, que cegavam a mente das pessoas de geração em geração. Ele vai abrindo os olhos, ajudando as pessoas a entenderem, a compreenderem, a enxergarem, vai abrindo os ouvidos, porque cognitivamente falando, você fica tão viciado, tão entupido, tão bloqueado, tão blindado de percepção, que frequentemente ouve e não entende nada, não escuta nada, vê e não enxerga. É exposto, mas não discerne, porque existem camadas e camadas e camadas de blindagens. Aqui mesmo, enquanto eu estou falando isso, tem uma quantidade enorme de pessoas que não estão nem entendendo o que eu estou dizendo. E por que eu estou dizendo isso? Baseado no que Jesus disse que acontecia com ele. E que ele denuncia com muita frequência e recorrência. Ora, se acontecia com ele, quanto mais não acontece comigo, enquanto eu estou aqui falando. Tem alguns, poucos entendendo. Sempre são poucos os que estão compreendendo, entendendo, se dispondo a absorver, a internalizar. Não é a maioria. A maioria não entende. A maioria até fica olhando, mas não consegue colocar raízes de desejo profundo para persistir, para continuar. A maioria não tem sede, a maioria não tem fome, a maioria não tem avidez espiritual pelo Evangelho, a maioria não tem. A maioria é casca, a maioria é superfície, a maioria é passante. A maioria, em qualquer lugar, sempre foi com Jesus. Imagina aqui comigo, 2000 anos depois, com toda essa tecnologia distrativa, com toda essa ansiedade, com todo esse nervosismo, com toda essa agitação mental, com toda essa fibrilação neural que você tem, com toda essa angústia espiritual que a maioria carrega, que não consegue sossegar nem para ouvir por alguns segundos a própria respiração. Imagina se vão querer me ouvir pregando o Evangelho. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo, contra o que eu estou lidando, mas não retroajo, jamais retroagirei. Eu vou adiante, porque meu chamado, minha missão é essa, de repetir Jesus no mundo e anunciando a mesma palavra, que não é de Moisés, que não é a de Elias. Jesus, até quando ressuscita de entre os mortos, pega os seus discípulos e lhes mostra, excepcionalmente, tudo o que a seu respeito constava em todas as escrituras do Velho Testamento. Mostrou, olha, aqui. Olha, isso é tipo, isso é um arquétipo, isso é uma simbolização. Isso aqui é Moisés explicitamente falando que depois dele viria um outro, que sou eu, que cheguei. Aqui Abraão está dizendo algo que ele nem compreendeu ainda, mas é a meu respeito. Aqui Josué, quando pergunta quem és tu,
É dos nossos ou dos nossos adversários. E ouve a resposta do anjo do Senhor, diz: eu sou príncipe dos exércitos do Senhor, e eu vim para te defender. Era o Cristo eterno. Sou eu, presente. Ele vai mostrando os salmos de Davi. Olha, isso aqui Davi disse concernentemente a mim. Ele mesmo não entendia, mas profetizou sobre o que ele não compreendia. E foi, e mostrou o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Miqueias, todas as escrituras onde havia alusões a seu respeito. Isso depois de ressuscitado de entre os mortos, para os seus discípulos ficarem sabendo e terem razão da esperança que havia neles, nos embates inúmeros que teriam com os fariseus, com os mestres da lei, com os escribas dos judeus, com os saduceus, com os inimigos do evangelho, que foram os mesmos tanto quanto nos dias de hoje, continuam a ser os mesmos com outros apelidos, mas exatamente com o mesmo espírito e a mesma atitude. É por isso que ele lhes ensina o que a seu respeito constava em todas as escrituras, porque esse é um debate que se instalaria para sempre. Como nos dias de hoje, nós estamos aqui sem a menor razão para discutirmos Moisés, Velho Testamento, nada disso, mas vocês voltaram 2000 anos, voltaram no tempo para antes de Jesus. Voltaram no tempo para antes de João Batista. Voltaram para a Idade da Pedra, voltaram para o Monte Sinai. Voltaram para o culto ao bezerro de ouro, que é Israel, que é a grande idolatria de vocês, juntamente com o livro Bíblia. Mas Jesus, quando se diz ensinava-lhes a palavra, ele só está ensinando a palavra dele, a que sai da boca dele, a que ele ensina para os pobres, oprimidos, aflitos, angustiados, aquela mesma palavra que ele menciona na sinagoga de Nazaré, conforme Lucas, no capítulo 4, quando lhe deram a oportunidade de ler, ele procurou no rolo do profeta Isaías, que era um rolo enorme, achou que hoje consta no capítulo 61 da sua Bíblia, e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do nosso Deus. É isso que ele fazia quando se dizia anunciava-lhes a palavra. Ele está anunciando tudo que ele encarnava, tudo que ele cumpria, tudo que ele viera para fazer acontecer, para manifestar, para demonstrar. É palavra falada, vivida, praticada, gestuada. É o Verbo encarnado, é a única palavra de Deus. É Cristo Jesus encarnado. O resto é livro, o resto é texto, o resto é comentário, o resto é o que você quiser, mas a única palavra de Deus é aquela que se encarnou em Cristo Jesus. Essa não tem uma unha a tirar e não há uma cutícula a acrescentar. Essa está consumada, feita, acabada, definida, plena, corporificada, e é a expressão exata do que Deus quer que eu saiba e você saiba. É nessa palavra encarnada em Cristo Jesus que habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque, como diz Paulo, escrevendo aos Colossenses, nele, Cristo Jesus, habita corporalmente, encarnadamente, toda a plenitude da divindade. Porque nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E isso é um eco do que Jesus tinha respondido a Filipe, lá em João, no capítulo 14.
Quando o seu discípulo Filipe falou, Senhor, uma pergunta tão piedosa, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Ao que Jesus lhe respondeu, Filipe, meu filhinho Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Fica sabendo como o Pai é, não em termos fisionômicos, porque Deus é Espírito. Deus é aquele que ninguém nunca viu e nem verá. Deus é Espírito. Mas fica sabendo como é o caráter do Pai. Como é o Pai para com os seres humanos. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim fica sabendo como o ser humano deve ser e aprende como o meu Pai é. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis, Filipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Essa é a palavra encarnada, vivida, absoluta, inquestionável, irretorquível, incorrigível e inerrante. É aquela que Jesus encarnou, praticou, viveu, gestuou e expressou de maneira absoluta ante os nossos sentidos, percepções e cognitividades, com o acréscimo maravilhoso de que isso tudo ainda é iluminado no meu entendimento pelo Espírito Santo que me foi outorgado. Anunciava-lhes a palavra, portanto, é o Evangelho. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Alguns. E tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, esse episódio é um episódio coletivo, plural, de alguns carregando um. A gente lê no Evangelho de Lucas que eram amigos, tanto quanto no Evangelho de Mateus, alguns amigos que não se conformavam, que viam Jesus curando tanta gente. Mas esse indivíduo fazia parte de um caso especial. Qual era o caso especial desse indivíduo? Era a dificuldade de locomoção. Era o problema da imobilidade dele. É a realidade de uma quantidade enorme de pessoas que não têm nenhum poder de locomoção. São pessoas que estão praticamente plantadas no mesmo chão a vida inteira. Plantadas numa cama. Você conhece pessoas assim. Eventualmente você é uma pessoa que está me vendo e ouvindo hoje, plantada numa cama. Alguns estão plantados numa cama a vida inteira. E uma das coisas mais difíceis dessa vida é sobreviver a uma cama. Se tem um lugar que mata rápido, é a cama. Cama mata rápido, cama fere você todinha. As escaras vão se abrindo em você, são feridas, é pus. Porque para você ficar algumas horas numa cama, ela é o lugar mais agradável e confortável deste mundo. Eu, por exemplo, amo a minha caminha, o meu quartinho, o meu cantinho de dormir ao lado da minha mulher, os meus travesseirinhos. Que coisa mais gostosa. É tudo muito escurinho. Eu gosto do cheiro da nossa cama, do nosso quarto. Mas é um lugar para você ficar algumas horas. Eu já passei na minha cama, que eu amo tanto, que é a melhor cama do planeta Terra. Eu viajo por qualquer dos melhores hotéis do mundo com saudade de voltar correndo para minha cama. Tanto eu quanto a Adriana. O máximo que eu tive aqui, depois de velho,
que ficar numa cama sem praticamente me levantar foram 30 dias. Na pandemia, quando eu peguei uma dengue, uma segunda dengue, que quase me arrebenta todo, quase me leva de tão violenta que ela foi. E longa, longa. E chega uma hora em que você vê na cama o seu pior inimigo. Agora, um mês não é nada. Eu fiquei uma ocasião, mas sem precisar ficar tão imóvel, porque eu tinha condições de alguma mobilidade. Há cerca de 50 anos, 49 anos, eu peguei uma segunda hepatite, trabalhando num projeto missionário no Rio Negro. Eu peguei uma hepatite lá na cidade de Manaus, na minha cidade, que me deixou 6 meses na cama. Mas eu levantava ainda, para lá e para cá, mas o meu fígado estava completamente enorme, liquefeito, e o médico com pavor das consequências do que poderia me acontecer naquele estado. Mas eu me levantava ainda, me movia, andava, me esticava um pouco, voltava, só não podia fazer grandes movimentos. Agora, você, tem gente aqui comigo que está há anos plantada no mesmo lugar, a cama vai afundando. Tem que trocar o colchão, tem que virar, tem que fazer de tudo. Chega uma hora que não dá mais nem para virar. E aqueles que cuidam da pessoa nesse estado de imobilismo total, quanta impotência, quanta dor, quanta vontade de trocar de lugar com a pessoa. Especialmente uma mãe que vê um filho, uma filha, num estado desse. E eu tenho conhecido tantas centenas e milhares de mães que me dizem no curso da vida: eu trocaria de lugar, eu quereria ficar no lugar dela, no lugar dele, para o resto da minha vida, desde que ele pudesse correr, sair, andar, brincar, viver. Você sabe como isso é. E estão aqui alguns amigos que se reuniram, eles viram Jesus curando pessoas, viram que o poder de Jesus exalava cura e graça, que pessoas que chegavam perto eram curadas, como a mulher que tocou na orla das suas vestes e foi curada, ou aqueles que eram curados meramente pela palavra, como eu já informei aqui, reafirmei aqui, nessa nossa conversa sobre Mateus. Em várias situações diferentes eu lhes dei ênfase no meramente pela palavra. Ele curava, ele realizava os seus prodígios pela palavra, pelo desejo. Se tu quiseres, tu podes purificar-me, pediu-lhe um leproso, ou afirmou-lhe um leproso. E ele disse: eu quero, fica limpo. E o homem ficou limpo na mesma hora. Pois bem, esses amigos estavam vendo isso aí. E disseram: não é justo que o espaço-tempo impeça o nosso companheiro de receber esse benefício. Vamos levar o nosso amigo lá. Eles voltaram para a casa do amigo e foi um trabalho de uma certa mão de obra, porque eles pegaram o homem no leito, na maca, enrolaram-no todo, enfaixaram-no na maca, arranjaram cordas, vieram, por causa da multidão, não havia lugar nem para chegar perto da casa onde Jesus, de dentro dela, ensinava, como nós já vimos, nem junto à porta alguém conseguia encontrar um lugarzinho para ver. E o texto de Marcos é detalhado quando diz que vinham pessoas de todos os lugares e o que é que esses homens fizeram? Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por esses 4 homens, que vieram carregando o homem em cima, na cabeça. E olha só o que eles fizeram quando se aproximaram. Amigos solidários,
que olham para um companheiro num estado de impotência total e são tomados por um inconformismo divino, espiritual, e dizem não, se ele tivesse ao menos a chance de chegar perto dessa palavra, dessa emanação, dessa vibração, ou quem sabe desse olhar, se ele fosse pelo menos visto, se ele fosse pelo menos enxergado, se ele fosse pelo menos percebido, ele seria curado. Vamos levá-lo. E olha só, falando do Gerazeno, eu falei como a propriedade privada foi relativizada pela importância do homem a ser libertado. E como Jesus não pediu autorização aos donos dos porcos para dizer que os demônios poderiam sair do homem e entrar nos 2.000 porcos, o que foi um prejuízo enorme do ponto de vista financeiro. Porque o homem vem primeiro do que a propriedade privada. Isso é um princípio do Evangelho. O ser humano vem antes de propriedade, terras, bens, vem a necessidade humana, de saúde humana, de educação humana, de libertação humana, de cura humana. Isso vem em primeiro lugar. E aqui outra vez se afirma o mesmo princípio. Porque se diz no verso 4, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, olha só o que eles fizeram. Eles não chamaram uma reunião de condomínio, nem perguntaram a Pedro e aos apóstolos opinião a respeito do que eles estavam para fazer. Não, a propriedade privada já estava em segundo lugar, porque o amigo deles tinha prioridade. Gente vem antes de casa, de coisas e de bens. Não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o eirado, destelharam a casa. Isso é um negócio abrupto, é politicamente incorreto. Se fosse hoje em dia, meu Deus, se a casa não fosse de Jesus ou de um amigo de Jesus íntimo, se fosse um crente aí qualquer doidão, legalista, iria entrar com uma ação na justiça contra quem fez isso, destelhou a minha casa, sob a alegação de que era para aproximar um amigo de Jesus. Ou seja, nós estamos vivendo dias tão maus que a condição humana está inferiorizada abaixo de praticamente qualquer outra. Tudo vem na frente, tudo vem antes, tudo tem prioridade. O ser humano está na rabeta dos significados ou caiu em profundo estado de vazio dessignificado. Mas eles foram e viram que o amigo tinha prioridade sobre o telhado da casa, sobre a propriedade privada, sobre o direito particular. Era uma calamidade humana que não estava aberta para discussão. E quem entendeu o Evangelho, entendeu esse princípio, entendeu esse significado do reino de Deus para todas as nossas práticas e exercício de discernimento de valor e de significado nas hierarquias da existência. E vá dormir com esse barulho, porque é exatamente isso que o Evangelho narra. E eles destelharam a casa, abriram um ponto, um buraco, descobriram o eirado no ponto em que Jesus estava, ficaram ouvindo, é aqui, é aqui, é aqui. Foram localizando pelo som, a voz, é aqui, é aqui. Aí abriram um pouquinho, está aqui embaixo. Olha a cabeça dele ali embaixo. Aí vamos tirar. Aí começaram, para fazer esse movimento,
Era impossível fazê-lo sem Jesus notar embaixo. O pé direito não era de 6 metros, não, era um pé direito de 1,5 metro. As casas não tinham essa altura toda. O telhado não estava tão mais acima. Isso não existia nas residências do primeiro século em Cafarnaum, só nos palácios dos reis. Os tetos eram baixos. Começaram a destelhar e a cair coisa, a cair pedaços, a cair palha, a cair lascas de madeira. E Jesus aqui falando e coisas caindo na cabeça ou à volta dele. E ele não se importuna. Ele não para e olha para cima e diz: o que está acontecendo aí? Cadê os meus seguranças? Os meus 8 seguranças, olha, estão invadindo aqui a propriedade privada da minha igreja particular. Onde estão os meus 8 seguranças da polícia que eu contratei, da guarda particular dos romanos de Cafarnaum? Aonde estão? Não! Jesus não está nem aí. Estão destelhando? Deixa destelhar. Ele sabe que aquele destelhamento não era uma obra de vandalismo. Ele sabe que era uma ação de amor, de compaixão, de misericórdia, de impotência em estado esperançosamente ativo. A impotência tinha se deixado tomar por um estado de esperança ativa. Por isso, no eirado, no telhado, no ponto onde identificaram a voz de Jesus, no lugar correspondente àquele no qual Jesus estava e falava exatamente sobre a cabeça de Jesus, eles fizeram uma abertura. Fizeram uma abertura. E graças a Deus porque eles fizeram essa abertura. Numa outra perspectiva que não é a do texto aqui, mas eu já preguei no início da minha conversão, e quando eu comecei a pregar o Evangelho, logo nos dias seguintes à minha conversão, esse aqui era um texto que eu gostava muito de nele pregar. Especialmente quando eu ia para as escolas, universidades, para os campos, ou para os intelectuais, eu lia esse texto aqui, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente àquele no qual ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito. E naquele tempo, na minha pureza de coração, eu dizia: eu estou aqui pregando em nome de Jesus. Agora, se você quiser vencer todos os obstáculos, e tem uma multidão de obstáculos para você chegar nesse lugar onde você possa compreender, eu dizia sempre, na pureza do meu coração juvenil, é preciso que você faça uma abertura. E quantas milhares de pessoas se converteram nesse meu apelo a que elas fizessem uma abertura na mente, no coração, na compreensão, no entendimento. O texto não é exatamente assim, mas ele, na minha pureza de coração, abençoou milhares de pessoas que o ouviram, que se converteram, que chegaram à fé e que foram batizadas. Pois bem, fizeram uma abertura naquele lugar onde Jesus estava e baixaram o leito em que jazia o doente. A palavra jazia, a mesma que determina um estado de morte, de ilocomoção definitiva, porque a vida daquele indivíduo era aqui jaz fulano, porque não havia nenhuma possibilidade de mobilidade natural de vida para ele, para ela. Aonde jazia o doente. E o verso 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico:
filho, os teus pecados estão perdoados. E o que é maravilhoso é isso. É a afirmação plural, na qual se afirma: vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé do paralítico. Ele viu a fé dos amigos do paralítico. Ele viu a fé desses que se importavam com o paralítico. E é aqui que eu quero parar no dia de hoje, porque eu tenho muito para falar sobre esse texto, muito, muito mesmo. Mas o tempo não vai permitir, então hoje eu vou ficar aqui. Fizeram uma abertura no ponto exato em que estava Jesus. Essa é a primeira coisa. É a gente não perder tempo querendo aproximar as pessoas do que não é Jesus. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Você perde muito tempo tentando aproximar as pessoas que você deseja daquilo que não é Jesus, dos pontos onde Jesus não está. Foi quando eu percebi isso há décadas e décadas atrás. Em julho desse ano, no dia 18, vai fazer 51 anos que essa mensagem que eu já conhecia entrou em mim para eu pregá-la. Que eu venho observando como as pessoas tentam até fazer aberturas, mas nos lugares onde Jesus não está. Aí o cara fica tentando convencer o outro, o amigo. Vai dar trabalho, é difícil, mas eu vou te levar, a gente vai te carregar. Nós queremos que você faça parte do nosso grupo, nós vamos te levar. Aí levam o cara para um culto, onde estão lá pregando tudo, menos Jesus. 1 hora de pedido de dinheiro e está lá o cara, desesperado. A vida dele é um jazer na impotência, e ele é levado de novo para os lugares onde Jesus não está. Eu só pergunto a você a quantidade de esforços que você já fez para levar pessoas para aqueles pontos aonde Jesus não está. Me responda, olhe para mim e me responda. Quantos aqui? Quantas? Já não fizeram esforços brutais e caíram em frustrações totais, porque fizeram aberturas achando que estavam fazendo a coisa certa, mas para onde vocês levaram as pessoas, Jesus não estava. Onde vocês abriram e disseram ver, Jesus não era visto. O pastor era visto, o pedinte de esmolas e ofertas era visto, o abusador da fé, o mercenário, o lobo, os loucos rodando, cantando, gritando, pulando indefinidamente, as crises catárticas, os êxtases treslocados, tudo, qualquer coisa era passível de ser vista. Os enlouquecimentos dos que ficam gargalhando como hienas sem parar e tremendo como se estivessem em crises epiléticas infindas, sem terem nada, é tudo apenas produto da aceleração nervosa adoecida das pessoas. Mas disseram para você que é o Espírito Santo que está se manifestando no lugar e você leva. E os pobres dos doentes vão e não veem nada. Como alguns amigos meus já me falaram, mas um deles passou 3 meses aqui comigo recentemente. Ele e a esposa, no tempo que a esposa dele foi contratada para fazer uma direção de TV, eles são experts em TV,
movies, filmes, a vida inteira nos Estados Unidos. E era um evangelista mundial aqui no Brasil. E resumindo a história que eu já contei em outros lugares, e eles repetiram de novo aqui em casa outra vez, as mesmas coisas com os mesmos detalhes, 45 anos depois, porque foi o que aconteceu. E aí, antes de começar o show da cura de fé, eles começaram a ver as cadeiras de roda novinhas sendo colocadas nos lugares, as marcações de luz, bota esse spotlight aqui, aqui. Depois, na hora que começou o show de cura do Moj Cerulo, é que eles foram descobrir que aquelas cadeiras estavam ali, porque logo depois entraram os paralíticos. Todo mundo andando, normalmente. Cada um sentou na cadeira, botou o paninho em cima, ficou ali fingindo ter a perninha dodói. E na hora que ele disse, agora a cura vai acontecer ali, aí o pessoal acendia a luz dali. Fica em pé em nome de Jesus. E assim foi esse espetáculo do diabo, do engano maligno para todo lado, e o povo delirando, delirando, delirando. Agora, os que estavam ali doentes mesmo, de fato paralíticos, imobilizados, que jaziam nos seus leitos, continuaram jazendo nos seus leitos, continuaram doentes, continuaram enfermos, continuaram imóveis, continuaram doentes para sempre, porque tudo aquilo ali era mentira. E quanta gente não foi ali querendo e achando que estava fazendo uma abertura para os outros verem Jesus em ação. E não era Jesus em ação, era o diabo em nome de Jesus enganando uma multidão de pessoas que caem nos ludíbrios de qualquer um que chegue dizendo Senhor, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Conforme Jesus nos advertiu quanto ao fato de que não deveríamos seguir, mas antes prestar atenção nos frutos éticos que brotam da vida das pessoas e não dessas aparências performatizadas e teatrais. Pois bem, eu quero perguntar a você, são duas perguntas para concluir. Você está fazendo um esforço enorme para apresentar o que às pessoas? Porque eu sei que tem gente aqui fazendo grandes esforços. Querendo, elas me falam, eu queria tanto que ele conhecesse, ficasse cara a cara com Jesus. E eu fico olhando numa tristeza profunda. Porque eu sei que eles estão fazendo aberturas nos lugares onde a gente só vê o lobo, o mercenário, o ladrão, o roubador, o enganador, o disfarce, a mentira. Mas não há a palavra de Jesus, não há a presença de Jesus, não há a cura de Jesus, não há o poder de Jesus. Não há. E a segunda pergunta que eu deixo com a gente concluir é essa. O que é que você, de fato, tem no coração em relação àqueles que você ama? Porque aqui há uma reunião de amor. Uma reunião de amor de alguns amigos que se juntaram e não podiam mais suportar ver a alternativa de cura ser desperdiçada pelo seu amigo. E dialogando o convenceram a deixarem-se levar, a deixar-se levar por eles. E eles o levaram. A minha pergunta é, que tipo de motivação leva você na direção dos seus amigos? O que é que você quer fazer? Um prosélito, um novo dizimista, um frequentador da sua igreja? Ou você quer ensinar e ajudar alguém a andar com as próprias pernas? Como tem pouca gente querendo ajudar os amigos a andarem com as próprias pernas. A maioria quer apenas que os amigos andem junto deles, conforme o passo deles, no caminho deles,
na picada deles, na trilha deles, naquele caminhozinho pré-definido deles, naquela estradinha deles, mas não querem que os amigos tenham a desenvoltura de andarem com as próprias pernas, livres por eles mesmos. Pense nisso. Eu lhe dei material suficiente e bastante para você refletir, pensar e entender. Senhor Jesus, eu te imploro que esse discorrer suave, descritivo, narrativo, essa reportagem de graça do Evangelho, essa história de amor, tenha encontrado um recanto, um agasalho, tenha feito uma abertura, tenha criado algum espaçamento mental para visualização de Jesus na mente de alguém, de alguns. Tenha criado a possibilidade da audição com compreensão, com discernimento, com acolhimento da palavra que liberta no coração da gente. É o que eu te imploro, Jesus, sabendo que é isso que tu prometeste que realizarias todas as vezes que a tua palavra fosse sincera e genuinamente explicada àqueles que estão com fome e sede do reino de Deus. É o que eu te imploro que aconteça agora no coração de todo aquele que fez uma abertura para acolher, para ver, para discernir, para ouvir melhor, para ser baixado até a presença de Jesus. É o que eu te peço. E é aquilo no que eu creio de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus abençoe você. O pessoal deve saber que eu não vou mais transmitir no Instagram. As transmissões serão todas aqui no YouTube, na plataforma do YouTube. E aí a gente botou um pouco aqui no ar, no TikTok, mas ele não passa de 1 hora, já caiu. Mas no YouTube está firme aqui. E você está vendo aqui em cima esse QR Code? Está vendo ali? Aqui, ó, está a minha mãozinha. Está vendo o QR Code? É para ajudar o meu ministério. Isso que eu estou fazendo aqui e aquilo que os outros fazem comigo. Recortam, enviam, trabalham, se dedicam. Tem várias pessoas. Eu estou aqui falando, você fica pensando que eu faço tudo sozinho? Não, eu não faria, não conseguiria. Por isso eu preciso de sócios, como Paulo chamava de associados. Paulo chamava de cooperadores. Cooperadores, aqueles que ajudavam, que investiam recurso financeiro, meios, e que ele diz são os que operam junto comigo. Eu exerço o meu dom e eles exercem o deles, de me ajudarem a exercer o meu. E eu convido você a ser meu cooperador. Você entra aí nesse QR Code, cai nesse ambiente de cartões, você escolhe aquele que você quer usar. Os que estão no exterior tem o PayPal. Vocês sabem exatamente como fazer e não sou eu que vou perder tempo explicando, você sabe. Tanto quanto tem um Pix aqui passando, você já viu, sabe o que fazer também. Não tem nenhum imbecil aqui conosco, todo mundo sabe de tudo. De tudo. É só uma questão de ter ou não ter coração para fazer e para cooperar. De graça pela graça e fazer parte desse privilégio que eu ofereço a você. O meu ninguém tira, de trazer essa palavra. Agora eu ofereço a você de ser cooperador, meu associado na divulgação do Evangelho do Reino de Deus. E o Pix também está aí, é para o meu ministério, não é para mim. Para mim é um outro departamento. E aí você entra no caiofabioexclusivo.com.br.
caiofabioexclusivo.com.br, está aí. Escreveu isso aí? Tibum, Tibum, vira aí para o Reconexões, Jesus a chave hermenêutica, o caminho do discípulo, luto, 17 aulas de 1 hora cada uma sobre 17 modos de luto, divã de Deus, salmos aplicados à condição da alma humana, perguntas cretinas, respostas divinas, esse bloco de 9 cursos de acessibilidade facílimo, a viagem que começou no Monte Ararat, onde a Arca de Noé pousou, até o Apocalipse, a ilha de Patmos, onde João recebeu a revelação do Apocalipse, sobre modernidade líquida. E que tempo é esse? Você que não consegue entender seus filhos, o que está acontecendo na sua família. Faça esse curso de modernidade líquida. E o do medo, meu Deus, esse eu dei na pandemia. 10 aulas de 2 horas cada uma, com perguntas e respostas ao vivo, tratando dos principais medos humanos e de como ele é paralisante, ele gera paralisia de todos os níveis. E você está perdendo vida porque não aprendeu ainda a vencer o medo do seu coração. Está disponível o Ativar, um ano inteiro colocando mensagens em sequência, com estudos bíblicos indutivos, escritos para acompanhar, o tabu do suicídio para aquelas pessoas que tiveram suicídios em casa, na família, e que vivem perturbadas até o dia de hoje, desvendando Israel, pegando os principais lugares da mensagem de Jesus em Israel, ou na Palestina, porque aí tem mensagens de Jesus na Palestina, na Cisjordânia, na Samaria, no território palestino também, não só na Galiléia ou em Jerusalém ou na Judéia, tem na Samaria, tem em Ramala, tem em Shiló, tem em vários lugares de população densamente palestina, de geopolítica palestina, e assim são todos os demais cursos que estão aí. Todos aqueles que adquirem esses cursos estão me ajudando. O recurso não vem todo para mim, é claro. Uma parte dele vai para aqueles que editam, que trabalham, que limpam, que preparam, que separam, que registram, que enviam para chegar até você. E um outro pedaço vem para eu comer, beber e viver com a minha mulher. E fazermos as coisas que minimamente a gente tenta fazer, uns pelos outros, no socorro, na ajuda. Não apenas a gente vive para nós mesmos, mas a gente também tem a bênção de tentar viver socorrendo alguém ou alguns que a gente possa também pessoalmente socorrer. Eu não estou isento do desafio de ser um socorredor do meu irmão, da minha irmã e do meu próximo. Então, quer ajudar? Me ajudar? Está aí, caiofabioexclusivo.com.br. Adquirindo qualquer desses cursos, você está colaborando comigo. Você me entendeu? Então vá lá e faça isso. Eu quero só concluir dizendo o seguinte: hoje a Renata me informou, ela é da Parpar Turismo, que organiza a nossa viagem. Aliás, eu ia até botar um vídeo aqui para o Caio mostrar a Renata aqui. Ela foi até a Turquia, e lá da Turquia ela me mandou um vídeo hoje, dizendo, olha, eu estou aqui juntamente, deixa eu ver onde é que eu acho, só um segundo. Ela me mandou um videozinho de lá. Renata, cadê você? Ó, tá aqui, ó. Me mandou um vídeo com alguns amigos, ó. Deixa eu ver. Com a Bruna, o bibliotecário do senhor. Uma mensagem para ele. Caião, Sérgio Mentor, lá em Sorocaba, Araçoiaba. Beijão. A Bruna! Que Deus abençoe sua vida. Já estou aqui já fazendo as visitas técnicas, toda a logística da nossa viagem mês que vem. E trouxe esse casal aqui abençoado que quiseram vir comigo. Deus abençoe. Beijo. Olha aí.
Então, ela está lá preparando a nossa viagem. E hoje de manhã ela me disse, olha, avião do Brasil para cá não tem mais vaga. Está tudo lotado. O pessoal perdeu a chance. Agora, ainda tem 4 vagas no ônibus para quem quiser viajar de outros países para lá. Ainda tem 4 vagas no ônibus na Turquia. Se você for da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente Médio, qualquer lugar da Terra, ainda cabem mais 4 pessoas na Turquia dentro do ônibus. Daqui para lá de avião, zerado. Mas na Turquia ainda tem lugar no ônibus. Se você está me assistindo em Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Europa, Estados Unidos, em qualquer lugar da Terra, e que quer ir com a gente, ainda tem 4 lugares. Você faça contato com caiofabio.net/viagem com Caio. Aí você cai no ambiente da Parpar Turismo. E o pessoal te atende, te inscreve, caso você queira ir ainda. Tá bom? Um beijo, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Volto com vocês amanhã, com a graça de Deus, nessa semana de Páscoa. Eu aguardo você amanhã, meio-dia, estourando 12h15, com a graça de Deus. Um grande beijo, fiquem com Jesus, cheios daquela paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.